Pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eliezer Cavalheiro para mais um vídeo de utilidade pública. Gente, olha só, basicamente no vídeo de hoje, eu vou comentar com vocês a respeito da utilização da hidroxicloroquina para o tratamento da Covid-19, tá, gente? Então, basicamente, eu venho trazer informações a vocês sobre como é que andam as pesquisas no mundo a respeito da utilização desse medicamento, para tratar do novo coronavírus, tá, gente? Então, eu abordarei os pontos positivos, os pontos negativos, o que é que a comunidade científica diz a respeito disso, tá? Então, antes de começar, eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, que ative o sininho das notificações, que curta, comente, compartilhe aí os vídeos com seus amigos, tá, gente? Fazendo isso, vocês estão me ajudando aí no fortalecimento do canal, tá? E fazendo com que a nossa sociedade ela seja informada de uma forma eficaz aí a respeito desses temas, tá? Então, gente, olha só, vamos ao vídeo, tá? Basicamente aqui eu fiz algumas pesquisas, na internet e acabei encontrando alguns sites que trazem algumas informações a esse respeito, né? O primeiro site foi o Olhar Digital, tá? Sobre a questão do coronavírus aqui. Então, basicamente, é essa manchete aqui que o site traz, né? Estudos na França e na China apontam ineficácia da hidroxicloroquina contra a Covid-19, tá, gente? Então, é uma notícia de ontem, tá? Dia 15 de 5 de 2020, às 19 horas e 5 minutos, foi lançada essa notícia aqui, tá? Então eu vou estar comentando, lendo, fazendo a leitura e comentando com vocês essas informações e mostrando aí, as pesquisas, os artigos científicos, que a ciência ela se faz desse modo, né, gente? São pesquisas, são publicações, tem a escrita dos artigos científicos, enfim. É um processo bastante complexo, tá? Então olha só. Aqui o site traz essa informação aqui, olha. Pesquisas se juntam a várias outras publicadas no mundo indicando que o remédio não é capaz de combater o coronavírus, tá? O remédio é a hidroxicloroquina, tá? Olha só, gente. Nesta semana, mais dois estudos publicados na revista científica British Medical Journal apontaram a ineficácia da hidroxicloroquina, medicamento usado no tratamento de doenças como malária e lúpus no combate à Covid-19. Ambos foram publicados quase simultaneamente, um deles desenvolvido por pesquisadores franceses e o outro por cientistas chineses, tá, gente? Olha só. Então a gente sabe, pessoal, que esse medicamento ele tem sido apontado por algumas personalidades públicas, alguns políticos, tais como o presidente Donald Trump dos Estados Unidos e o presidente brasileiro Jair Bolsonaro, né? E também alguns médicos, recomendam a utilização desse medicamento para o tratamento da Covid-19. Então existem pesquisas mundiais que estão sendo feitas a respeito da eficácia desse medicamento, tá? E infelizmente, essas duas pesquisas aqui, uma francesa e a outra chinesa, infelizmente elas apontaram a ineficácia da hidroxicloroquina no combate à Covid-19. Tá? Então é isso que eu vou estar comentando com vocês nesse momento. Olha só, a notícia diz o seguinte, olha, no estudo francês, os pesquisadores tentaram acompanhar a evolução de pacientes que receberam a droga combinada com um tratamento padrão em comparação com outro grupo que recebeu apenas o tratamento padrão sem a hidroxicloroquina. Então olha só, gente, esse estudo francês, eu vou estar clicando bem aqui para mostrar para vocês, o artigo que foi publicado, esse estudo já foi publicado, tá? Então olha só, essa página aqui, essa página ela traz para o artigo que foi publicado, para esse artigo francês, tá? Então aqui está o DOI do artigo, se vocês quiserem conferir. Eu vou estar deixando os links aí na descrição do vídeo, tá, gente? Então olha só, publicado em 14 de maio de 2020, um estudo foi publicado anteontem, um estudo científico, padronizado aí pela comunidade científica. Então se você vier bem aqui no PDF, você vai ter acesso ao artigo, tá, gente? Então está aqui o artigo científico, Só aguardar abrir aqui um pouco, tá? Então tá aqui, gente, olha, um artigo de 8 páginas, tá? É todo em inglês, Não, se vocês não sabem, Não sei se vocês sabem, mas é padrão, mundial que os artigos científicos eles sejam escritos e publicados no idioma universal aí, que é o inglês, tá, gente? Então, olha aqui os pesquisadores que fizeram, tá? Então, basicamente, eu já fiz um estudo preliminar desse artigo, Se vocês voltarem aqui, olha, nessa página, tá? Vocês podem ir nessa opção bem aqui, gente, olha só. A gente sabe que nós somos brasileiros e a grande maioria de nós, não tem conhecimento sobre o inglês, então você pode vir bem aqui, gente. Você clica com o botão direito do mouse e aí você vem nessa opção aqui, olha, traduzir para o português, tá? E aí o site ele vai meio que fazer uma tradução automática aí para o português. Não vai ficar uma coisa assim 100% de excelência, mas dá para você entender
muito bem aí o que o artigo está dizendo. Então, olha só, gente. O título do artigo é esse aqui, olha. Eficácia clínica da hidroxicloroquina em pacientes com pneumonia Covid-19 que necessitam de oxigênio. Estudo comparativo observacional usando dados de cuidados de rotina. Tá? Então, eu não vou comentar com vocês sobre todo o artigo, porque ele é bastante extenso, tá? Então, mas basicamente eu vou mostrar para vocês aqui, gente, né, que a quantidade de pacientes, né, a idade deles, né, foram 181 pacientes com idades entre 18 e 80 anos, né? Então foram bastante pacientes. E os resultados da pesquisa, tá, gente? Resultados aqui, olha. Como eu vou estar deixando o link aí na descrição do vídeo, você vai estar podendo ter acesso a essas informações, tá? Então, aqui foram os resultados, né? E eu vou falar aqui, comentar com vocês a respeito da conclusão, tá, gente? Que isso aqui é o mais importante pra gente, a conclusão do estudo científico. Então, os cientistas, eles concluíram o seguinte: a hidroxicloroquina recebeu atenção mundial como um tratamento potencial para a Covid-19, devido aos resultados positivos de pequenos estudos. No entanto, os resultados deste estudo não suportam seu uso em pacientes internados no hospital com Covid-19 que necessitam de oxigênio. São aqueles pacientes mais graves, tá, gente? Então, de acordo com esse estudo francês, a utilização da hidroxicloroquina para pacientes em estados mais graves da doença não é eficaz, tá, gente? Então, o estudo francês diz isso, né? Então, eu estou voltando aqui para o site, né, do Olhar Digital, que ele vai estar comentando com vocês a respeito justamente desse artigo aí, dessa pesquisa. Tá? Então, como eu mostrei lá para vocês no artigo, né, foram os 181 pacientes, eles foram divididos entre 84 que receberam hidroxicloroquina nas primeiras 48 horas de internação e os outros 97 pacientes que não receberam e serviram como grupo de controle, tá? Então, basicamente, gente, os cientistas eles fizeram o seguinte: esses 181 pacientes, né, 84 receberam a hidroxicloroquina e 97 não receberam. Então, no final, eles compararam o quadro clínico dos pacientes que receberam, que fizeram tratamento com hidroxicloroquina, e dos outros 97 pacientes que não fizeram, e fizeram uma comparação aí no final, tá? Olha só, durante o período de internação, os pesquisadores não perceberam nenhuma diferença significativa no número de pacientes que precisaram de transferência para a UTI, que morreram após 7 dias ou que desenvolveram síndrome respiratória aguda grave em 10 dias. Então, basicamente, o que é que a gente conclui aí dessa informação é que a hidroxicloroquina ela não surtiu nem efeitos positivos e nem efeitos negativos nos pacientes que foram administrados com esse medicamento, tá? Esses pacientes, lembrando que todos os pacientes encontravam-se em estado grave. Continuando, pessoal, os pesquisadores ressaltam que se trata de um estudo observacional e que é necessária cautela na hora de analisar os resultados, já que não se trata do que está sendo chamado de padrão ouro dos testes clínicos, né? Que estão relacionados, ou seja, que está relacionado a amostragem pequena e experimento não randomizado, tá? No entanto, os experimentos apontam a ineficácia do medicamento. Então, olha só, gente, apesar desse estudo não estar dentro ali do que nós chamamos de padrão ouro, dentro dos testes clínicos, né, medicinais, os resultados dessa pesquisa apontam a ineficácia da hidroxicloroquina para o tratamento da Covid-19. Olha só, então isso foi sobre o estudo francês, tá, gente? Mas existe o estudo chinês também, tá? Então, olha só, eu vou estar lendo aqui com vocês. Enquanto isso, na pesquisa da China, o foco foi outro. Eles visaram entender principalmente o impacto da hidroxicloroquina em pacientes com sintomas leves e moderados da Covid-19. Foram 150 adultos divididos aleatoriamente em dois grupos: os que receberam a hidroxicloroquina e tratamento padrão e os que receberam só o tratamento padrão. O estudo é classificado como open label, o que significa que os pacientes sabem a qual grupo pertencem, possibilitando a criação de vieses no processo. Por isso, ele também não se enquadra no padrão ouro, tá, gente? Então, olha só, o estudo francês ele foi feito com pacientes em estado grave e o estudo chinês ele foi feito em pacientes com estado leve e moderado, tá? Então aqui, olha, se você vier no site do Olhar Digital, você vai clicar aqui, olha, nesse link e ele vai estar levando você para o artigo, né, para o artigo científico chinês, tá? Que fala sobre isso. Então aqui, olha, o título do artigo, né? E se você clicar aqui no PDF, né, no link do PDF, você vai ter acesso ao artigo de uma forma completa. Então a gente percebe aqui que são 11 páginas o artigo, né? E basicamente, pessoal, aqui estão todas as informações referentes a esse estudo chinês que também não comprova a eficácia da hidroxicloroquina para pessoas com Covid-19. Eu vou estar voltando aqui, olha. Vou estar voltando aqui para ir para a página, né? E vou estar
traduzindo aqui para o português para a gente dar uma olhada aqui na questão dos resultados, né, das conclusões do estudo chinês, tá? Olha só, conclusões. A administração de hidroxicloroquina não resultou em uma probabilidade significativamente maior de conversão negativa do que o padrão de atendimento isolado em pacientes internados no hospital com Covid-19 leve a moderada, persistente. Principalmente, os eventos adversos foram maiores nos receptores de hidroxicloroquina do que nos não receptores. Então, gente, olha só, basicamente o que é que essa conclusão aqui ela está afirmando? Que tanto os pacientes que fizeram uso do medicamento, quanto aqueles que não fizeram uso do medicamento, não houve efeitos drasticamente positivos naquele grupo que fez a utilização do medicamento, tá? Em relação àqueles que não fizeram. Ou seja, né, o medicamento se tornou ineficaz. Tá? Vou estar voltando aqui ao site do Olhar Digital para comentar com vocês aqui a respeito do que o site, né, diz sobre esse estudo chinês, tá? Olha só. Os pacientes do grupo da hidroxicloroquina receberam uma dosagem admitidamente alta do medicamento, 1.200 mg diários, pelos 3 primeiros dias, seguidos de 800 mg ao dia pelo restante do tratamento. Ao fim do dia 28 de testes, os pesquisadores não perceberam diferenças significativas entre os dois grupos. Entre os 150 pacientes, a maioria estavam curados do vírus muito antes do prazo. Foram 109 conversões negativas, sendo 56 do grupo padrão e 53 do grupo com hidroxicloroquina. E os 41 restantes não conseguiram a conversão antes do prazo e foram censurados. Os pesquisadores também observaram um aumento, né, vou selecionar aqui para vocês observarem melhor. Os pesquisadores também observaram um aumento no número de eventos adversos no grupo que usou a hidroxicloroquina, enquanto no grupo de controle houve eventos adversos em 9% dos casos. Essa proporção subiu para 30% entre os que receberam o medicamento, com 2 pacientes enfrentando efeitos mais graves. Os pesquisadores dizem que eventos similares também foram observados em outros estudos que envolveram altas dosagens da droga. Então, gente, olha só, o que é que acontece, né? Além desse medicamento não ter surtido efeitos positivos nos pacientes que foram administrados com ele ainda trouxe eventos adversos, está em 30% dos pacientes, ou seja, o medicamento fez com que esses pacientes eles evoluíssem a quadros mais graves da doença, tudo bem? E o site da afirma que existem outros estudos também que deram resultados similares, tá? Então, por fim aqui, gente, olha só. Novamente, os pesquisadores apontaram que o estudo não encontrou evidências de que a hidroxicloroquina seja eficaz contra o coronavírus, mas ressaltam que mais estudos devem ser realizados sobre o tema para respostas mais conclusivas. Gente, olha só, então basicamente tanto o estudo francês quanto o estudo chinês, né? Lembrando que o estudo francês ele foi feito com pacientes com quadros mais leves da doença e o estudo chinês foi com pacientes com quadros moderados e mais graves da doença, tá? Perdão, né, o estudo francês ele foi feito com pacientes com casos mais graves e o estudo chinês em pacientes com casos mais leves e moderados da doença. Porém, tanto o estudo francês quanto o estudo chinês demonstraram no final, né, trouxeram conclusões de que a hidroxicloroquina ela não é eficaz no tratamento à Covid-19, tá? Mas olha só, gente, eu pesquisei em outros sites, né, outras informações, tá? Por exemplo, aqui, olha, nesse site, Estado de Minas, tá? E fui pesquisando, né, sobre outras informações a respeito da utilização da cloroquina, né, ou da hidroxicloroquina para o tratamento da Covid-19. Então, olha só, o site basicamente diz o seguinte, né, veja o que os estudos mais recentes concluem sobre a cloroquina. Esse site aqui do estado de Minas, ele está trazendo a cloroquina, tá? O outro site, Olhar Digital, e as pesquisas francesa e chinesa falavam sobre a hidroxicloroquina, tá? É importante que vocês saibam essa diferença, né? A cloroquina ela é uma forma mais tóxica do medicamento, porque ela não possui algumas substâncias que a hidroxicloroquina possui, tá? Então, olha só, o site ele traz mais essa subinformação aqui. Olha, apontado como a principal causa da saída do ex-ministro da Saúde, Nelson Tais, medicamento é usado no tratamento da malária. Gente, olha só, eu vou comentar com vocês sobre essa questão aí da saída do ministro, tá? Nós sabemos, né, gente, que há aproximadamente um mês, o ex-ministro da Saúde, o Luiz Mandetta, ele foi exonerado pelo presidente, né, Jair Bolsonaro, porque ele era contra a utilização, né, por diversos fatores. Mas um dos fatores é que ele era contra a utilização desses medicamentos, né, hidroxicloroquina e cloroquina,
para o tratamento da Covid-19, porque ele seguia recomendações de pesquisadores da área e também da Organização Mundial da Saúde. E ontem, gente, saiu o novo ministro, né, que agora é ex-ministro, Nelson Teich, também porque ele discorda do presidente em relação à utilização desses medicamentos para combater a Covid-19, tá? Então, feito isso, vamos lá, gente. Vamos ver as notícias aqui, olha. Apontado pelo governo Bolsonaro como o principal medicamento para o tratamento do coronavírus, a cloroquina ainda não teve sua eficiência comprovada por estudos científicos. O medicamento é usado para o tratamento da malária e doenças autoimunes, como a artrite e o lúpus, mas a partir de estudos preliminares que indicavam que o remédio tinha potencial para combater a Covid-19 em laboratório, além de outros estudos realizados com um número reduzido de pacientes, ele foi colocado por várias autoridades como uma cura para a doença. E essas autoridades foram justamente, né, o presidente dos Estados Unidos e o presidente do Brasil, né? E mais recentemente, né, o presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro, também vem defendendo a utilização desses medicamentos para o tratamento da Covid-19. Continuando aqui, gente, a informação. Na busca de uma solução, né, para tentar salvar tantas perdas humanas, órgãos de saúde de vários países autorizaram o uso da cloroquina em caráter emergencial, tá? Ainda que sem uma comprovação científica definida. Diante disso, a comunidade científica pediu cautela, justificando que ainda era necessário um estudo mais amplo para comprovar se a droga tinha algum efeito contra o novo coronavírus, além de avaliar a dosagem segura. Pessoal, olha só lembrando, né, que essa publicação aqui é de ontem também, tá, gente? É bastante recente, foi publicada ontem, dia 15 de maio, às 18 horas e 48 minutos, tá? Então eu tô trazendo para vocês informações realmente recentes, tá? Continuando aqui a notícia, tá? No Brasil, apesar da pressão do chefe do executivo, o agora ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, publicou durante a semana em uma rede social que a cloroquina é um medicamento com efeitos colaterais. Sua prescrição deve ser feita com base em avaliação médica e que o paciente deve entender os riscos e assinar o termo de consentimento antes de iniciar o uso da cloroquina. De acordo com os resultados dos dois maiores estudos já realizados com a cloroquina para o tratamento do coronavírus, o medicamento não trouxe benefícios práticos, como a redução na letalidade ou no tempo de internação. Outros problemas são os efeitos colaterais, como a arritmia cardíaca, que levaram a Associação Médica Americana a emitir um comunicado pedindo que o uso da cloroquina fosse limitado a estudos clínicos dentro de hospitais sob rigoroso controle. Então, pessoal, o que se sabe até o presente momento, né, é que todos os estudos científicos que estão sendo feitos, né, eles estão apontando ineficácia tanto da cloroquina quanto da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19. Então, provavelmente foi por isso que o ministro foi demitido, né, porque ele seguiu esses estudos e, com isso, ele está discordando do que o presidente, né, vem proferindo ultimamente, tá? Então, houve um desentendimento, aí o ministro achou melhor se demitir, né, para não colocar ali a sua formação, né, a sua profissão em xeque. Olha só, continuando aqui, gente. Conforme publicado no Journal of the American Medical Association, que é o JAMA, uma dessas pesquisas analisou dados de 1.438 pacientes infectados pelo coronavírus entre 15 de março e 24 de abril. Então foi uma pesquisa que levou aí, gente, mais de um mês, com aproximadamente 1.500 pacientes, né, em hospitais de Nova York. O objetivo era saber se havia diferença na taxa de mortalidade entre 4 grupos: os que foram tratados apenas com a hidroxicloroquina. Para quem não sabe, né, a hidroxicloroquina é um derivado da cloroquina com menor toxicidade, eu já expliquei isso para vocês, né, toxicidade. Os que receberam um medicamento associado à azitromicina, que é um antibiótico, né, os que tomaram apenas a azitromicina e os que não receberam nenhum medicamento. A conclusão deste estudo é que não houve diferença significativa entre a taxa de letalidade observada entre os 4 grupos. Gente, olha só, explicando isso aí para vocês, né? Esse estudo que foi feito nos Estados Unidos, né, em hospitais de Nova York, ele pegou ali aproximadamente 1.500 pacientes e dividiu em 4 grupos. O primeiro grupo foi medicado com a hidroxicloroquina, somente a hidroxicloroquina, né? O segundo grupo, ele foi medicado ali com a hidroxicloroquina associada à azitromicina. O terceiro grupo apenas com azitromicina e o quarto grupo com nenhum desses medicamentos, tá? Qual foi a conclusão que eles chegaram no final do estudo? Que todos esses pacientes, né, todos os 1.500 pacientes, não houve diferenças
significativas no que diz respeito à taxa de letalidade, né, entre esses 4 grandes grupos, comprovando desse modo a ineficácia tanto da hidroxicloroquina quanto da hidroxicloroquina associada à azitromicina para o tratamento da Covid-19, tá? E aqui, olha só, o site ele continua, né, dando mais informações a esse respeito e fala o seguinte: o outro estudo foi publicado no New England Journal of Medicine, que é o NEJM, realizado com 1.376 pacientes americanos infectados pelo coronavírus. Foi observado o resultado de tratamentos com e sem hidroxicloroquina. Assim, 811 pacientes foram medicados por cerca de 5 dias com a hidroxicloroquina e 565 pacientes não receberam o remédio. A pesquisa foi concluída em 25 de abril, quando os autores indicaram que pacientes com e sem o tratamento apresentavam o mesmo risco de morrer. Tá, então já houve esse primeiro estudo que eu acabei de comentar com vocês, né, que foi publicado no JAMA, e o outro estudo, né, foi publicado no New England Journal of Medicine, tá? Uma revista científica aí, tá, gente? Esse segundo estudo ele foi feito com menos pacientes, né? O primeiro foi feito com 1.438, o segundo com 1.376 pacientes, mas foram bastante pacientes, tá? E olha só, né? Tantos os pacientes que foram medicados com a hidroxicloroquina, que foram 811, quanto os 565 pacientes que não receberam remédio, né? Basicamente não houve grandes diferenças, né, entre esses dois grupos que foram tratados aí, tá? Então também essa pesquisa está comprovando a ineficácia da hidroxicloroquina para o tratamento da Covid-19. Olha só. E por fim aqui, né, o site ele vem dando uma conclusão a esse respeito. Apesar disso, ambos os estudos usaram uma metodologia limitada, sem um controle de classificação dos grupos, sendo necessárias pesquisas complementares para confirmar os resultados. Levantamentos deste tipo estão em andamento em diversos países. Segundo a Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, ainda não existe nenhum tratamento comprovado contra o coronavírus, tá, gente? Então o que a gente tem até o presente momento é isso, né? Todos os estudos científicos que têm sido feitos, né, tanto o chinês quanto o francês, como esses dois que eu estou trazendo aqui para vocês, que foram feitos nos Estados Unidos, todos esses estudos estão apontando para a ineficácia da utilização da hidroxicloroquina, seja ela utilizada de forma sozinha, seja apenas a cloroquina, ou seja a hidroxicloroquina associada com a azitromicina. Infelizmente, pessoal, o que nós temos de comprovação científica é que esses medicamentos eles têm se mostrado ineficazes no tratamento da Covid-19. Isso é o que a ciência diz, tá, pessoal? Olha só. E por fim, gente, eu encontrei, né, aqui depois de tantas informações aí negativas, né, eu trouxe aqui, gente, uma informação que é para nos alegrar um pouco aí, tá, gente? Vamos esperar em Deus que realmente esse novo tratamento aqui surta efeitos positivos, tá, gente? Realmente nós estamos precisando de esperança. Essa informação aqui eu encontrei no site da Veja, tá, pessoal? Da revista Veja. Então a informação ela diz o seguinte, olha, combinação de hidroxicloroquina e zinco pode ser eficaz, indica estudo. Olha só, continuando aqui. Pesquisa que ainda precisa passar por revisão comparou prontuários de pacientes com Covid-19 que receberam hidroxicloroquina, azitromicina e zinco. Pessoal, é uma notícia também bastante recente, tá? É uma notícia do dia 13 de maio de 2020, às 10 horas e 10 minutos, tá? Então é extremamente recente. Há 3 dias foi publicada essa notícia, tá? Então vamos lá, gente. Vamos ver o que é que a notícia diz, tá? Olha só. Um novo estudo mostrou que adicionar um suplemento de sulfato de zinco à combinação de hidroxicloroquina e azitromicina no tratamento de pacientes com Covid-19, que é a doença causada pelo novo coronavírus, pode ser uma opção eficaz. De acordo com os autores da Universidade de Nova York, essa é a primeira vez que as duas combinações, né, zinco, azitromicina e hidroxicloroquina, contra apenas azitromicina e hidroxicloroquina são comparadas. A pesquisa é preliminar e ainda precisa passar por revisão da comunidade científica, tá? Gente, olha só. Comentando aqui com vocês brevemente, tá? Então foi feito um estudo, né? Que ao invés deles utilizarem apenas a hidroxicloroquina com a azitromicina, eles estão acrescentando um terceiro complemento aí, que é o sulfato de zinco, tá? E até o presente momento, né, parece que esses testes vêm dando resultados positivos, tá? Então, olha só, continuando a notícia aqui, ó.
Depois que Nova York se tornou o epicentro da pandemia nos Estados Unidos, os hospitais da região passaram a adotar o uso de terapias ainda em fase de teste nos pacientes com a doença, incluindo o uso de hidroxicloroquina e azitromicina. Após experimentos em laboratório indicarem uma eficácia do zinco na inibição da transcrição do RNA do SARS-CoV-2, né? Para quem não sabe, esse SARS-CoV-2 é justamente como é chamado o novo coronavírus dentro da comunidade científica, tá? Então, olha só. Voltando aqui à informação, após experimentos em laboratório indicarem uma eficácia do zinco na inibição da transcrição do RNA, né? O RNA, gente, aí é o ácido ribonucleico, né? É o material genético do vírus. Do SARS-CoV-2 de um efeito mais robusto quando combinado com a cloroquina ou hidroxicloroquina. Alguns médicos de Nova York decidiram adicionar o zinco à combinação já utilizada de hidroxicloroquina e azitromicina em pacientes internados com Covid-19. Então, olha só. Nós sabemos que Nova York, né, se tornou o novo epicentro da doença no mundo, né, dessa pandemia. E os médicos lá, eles resolveram aí, gente, dar uma atualizada nos seus tratamentos, tá? Então, ao invés deles estarem tratando os seus enfermos apenas com hidroxicloroquina e azitromicina, eles estão acrescentando aí o zinco, tá, gente? Vamos ver o que é que está acontecendo lá. Os pesquisadores da Escola de Medicina Grossman da Universidade de Nova York decidiram então revisar os registros de pacientes tratados com a combinação tripla e a combinação dupla e comparar os resultados. Os prontuários de aproximadamente 900 pessoas infectadas foram analisados. São bastante pessoas também, né? 900 pacientes. Aqueles que foram tratados apenas com a hidroxicloroquina e azitromicina e aqueles que foram tratados com a hidroxicloroquina, azitromicina e o sulfato de zinco, tá? Metade foi submetida ao tratamento de hidroxicloroquina, azitromicina e sulfato de zinco, e a outra metade recebeu apenas hidroxicloroquina e azitromicina. Eu acabei de falar isso para vocês. Os resultados... Então foram dois grupos, tá, pessoal? Os resultados mostraram que o uso da combinação tripla diminuiu a necessidade de ventilação mecânica, admissão na UTI e mortalidade ou transferência para cuidados paliativos. Também foi observado que esses pacientes tiveram uma probabilidade de 1,5 vezes maior de receber a alta e uma redução de 44% no risco de morte em comparação com aqueles submetidos à combinação dupla nos medicamentos. Pessoal, isso é extremamente importante, esses dados, tá, gente? Isso realmente nos traz uma esperança, né? Uma esperança de dias melhores, uma esperança de que menos pessoas venham a morrer por causa dessa doença, gente. Olha só. Todos os estudos que eu mostrei até o presente momento para vocês, né, que foi estudos utilizando a combinação dupla da hidroxicloroquina com azitromicina, infelizmente tiveram resultados negativos. Porém, né, a combinação tripla desses dois medicamentos, da hidroxicloroquina e azitromicina com o sulfato de zinco, né, está trazendo resultados positivos. Então isso é importante, né? Isso é importante de estar divulgando e tomara que essas pesquisas que mais pesquisas sejam feitas nesse sentido para que os médicos do mundo todo possam estar utilizando esse protocolo, né, gente? Lembrando que comprovações mais precisas ainda precisam ser feitas, né? Olha só. Continuando aqui a informação. Por outro lado, fatores como o tempo médio de permanência no hospital, 6 dias, o período no respirador, 5 dias, e a quantidade total de oxigênio necessária não foram alterados, tá? Vale ressaltar que este é um estudo observacional retrospectivo e, portanto, não um ensaio clínico que busca comprovar a eficácia da intervenção. A pesquisa foi publicada em um site médico de pré-impressão na segunda-feira, dia 11, né? E ainda precisa ser revisada por pares, tá, gente? Então é uma notícia que nos traz esperanças, mas que a gente também não pode ficar confiando muito, né, gente? 100%. Resultados melhores ainda precisam ser divulgados, tá? Ainda testes mais precisos necessitam ser feitos, né? Vamos aguardar, tá, pessoal? Tomara que eles não demorem muito para estar divulgando realmente se esse tratamento é realmente eficaz, né? O próximo passo, lógico, seria fazer um estudo prospectivo para verificar se isso é válido para as pessoas às quais você está aplicando zinco. E então procurar e comparar, disse Joseph Raimian, especialista em doenças infecciosas e principal pesquisador à agência France Press. A combinação de zinco, por fim aqui, gente, a notícia, tá?
A combinação de zinco com hidroxicloroquina será testada como prevenção da Covid-19. O estudo acontece nos Estados Unidos em trabalhadores de saúde do serviço militar. Outro estudo em andamento na Turquia avalia a eficácia da hidroxicloroquina em combinação com zinco e vitaminas A e D na prevenção da infecção em profissionais de saúde e suas famílias. Então, pessoal, olha só. Basicamente, o que se sabe até o presente momento é que tratamentos utilizando hidroxicloroquina sozinha ou hidroxicloroquina e azitromicina não têm mostrado resultados eficazes no tratamento dos pacientes com Covid-19, tá? É o que a ciência diz, tá, pessoal? Por outro lado, né, essa notícia aqui desse site da revista Veja nos traz uma esperança, são pesquisas onde, além da hidroxicloroquina e azitromicina, os médicos eles estão acrescentando aí uma dose extra de sulfato de zinco. E realmente a gente viu que, comparando os dois grupos, né, houve um surgimento de efeitos positivos. Porém, até o presente momento, né, a ciência ela ainda realmente não traz nada de comprovação científica eficaz a respeito desses medicamentos, né? Mais estudos precisam serem feitos, tá? Então, gente, basicamente era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, tá? Qualquer dúvida vocês vão deixando aí nos comentários, né? O vídeo ele ficou um pouco longo, mas realmente foi bastante informação que eu trouxe para vocês, né? E essas informações elas são importantes, pessoal, porque olha só, muitas fake news elas vêm surgindo atualmente, principalmente aí nas redes sociais, né? E tem muitas pessoas que praticamente estão receitando esses medicamentos sem uma comprovação científica, sem uma comprovação médica, gente. Isso é muito perigoso, né? Já existem casos de pessoas que foram fazer essas automedicações com esses remédios e infelizmente vieram a óbito, né, pessoal? Outros tiveram efeitos colaterais graves. Então, gente, olha só. Não vá sair utilizando esses medicamentos, né, sem uma conversa ali com um médico, né, com uma pessoa especialista na área, tá, gente? Obviamente que você e o seu médico aí tem toda a opção de fazerem, né, de estarem conversando para verificarem se faz sentido você, caso esteja contaminado, né, com o novo coronavírus, utilizar essas medicações, tá, pessoal? Então, olha só, basicamente o vídeo termina por aqui, né? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários que eu vou estar procurando responder vocês. E mais uma vez, gente, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe os vídeos e até a próxima.